minhas irmãs amadas. Deus abençoe todas vocês, meus irmãos queridos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, ira, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Irmãos, sabemos que são poucas pessoas que gostam de conhecer a palavra, né? Mas vamos lutar, né? Vamos, graças a Deus, vamos estar aqui junto com as pessoas que querem aprender do Senhor, né? Pai do seu irmã Priscila Cardoso, Deus abençoe, amém? Aleluia. Mineia, é? O nome da irmã? Pai do Senhor, irmã Mineia Lima. Aleluia, irmã Regiane Viegas. Irmã, ontem teve um trabalho na igreja por título Culto Rosa, mas não senti no coração de participar. Amém, minha irmã. Faça aquilo que a gente sente no coração, né? E se sente bem na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, vamos hoje aprender um pouquinho o que significa as obras da carne. Amém? Se você quiser anotar, tá? Fique à vontade. As obras da carne. Prostituição. Prostituição são relações sexuais fora do casamento, né? O que faz, ou aquele que faz por dinheiro, se prostitui vendendo seu corpo. Ou a palavra do Senhor também nos fala, né? A prostituição não é somente uma pessoa se prostituir, como nós sabemos, pessoas que têm casas de prostíbulos ou ficam nas esquinas vendendo seus corpos. Não é somente isso. Mas os que cometem também essa abominação não herdarão o reino do céu. A prostituição também é quando o povo de Deus deixa a fé viva, deixa um Deus que o libertou, um Deus que o salvou, um Deus que o transformou, limpou, para se prostituir com o mundo, se prostituir com as coisas do mundo, se prostituir com Satanás. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que o povo do Senhor deixou o Senhor. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13. O povo de Deus deixaram a ele, né, águas limpas e foram cavar cisternas rotas. Eles foram atrás daquilo que não dá água pura. Foram prostituir com outros deuses, beber de outra água. Aonde, aleluia, Jesus, o nosso Deus, ele condena a prostituição, né? Aleluia, glórias a Deus. A prostituição também é quando uma pessoa ela sabe que aquilo é errado e ela faz, aleluia, dizendo que está adorando a Deus, mas por outro lado ela está adorando o diabo. Ela tem o diabo como amante. É uma palavra forte. Certo dia eu ouvi um pregador dizendo que o Senhor não virá buscar um amante, mas ele vai vir buscar uma noiva. Aleluia. E muitos hoje estão sendo amantes de Satanás. O diabo tem feito aí modas. O diabo tem lançado tantas coisas, né? E a maioria dos crentes são os primeiros a trazer para dentro da sua casa. Satanás tem feito coisas horríveis. Tem colocado discórdia. E os crentes são os primeiros, às vezes, a comentar, a falar, né? E isso é prostituir a sua vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que ser pura diante de Deus. A nossa vida espiritual não pode ser misturada com o mundo.
O Senhor diz, filhinhos, não amei o mundo, e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, mas no mundo, né? Aleluia. Se nós, irmãos, aleluia, glória a Deus, amamos o mundo, queremos Deus, mas também queremos o mundo, estamos prostituindo a nossa fé. A nossa fé não é uma fé pura, salvífica, uma fé que liberta, que transforma, não. Mas é uma fé que está ali somente por fogo de palha, prostituindo com o mundo, com as coisas do mundo. Quantas pessoas que nós vemos dessa maneira, que vai para Jesus, mas não tem transformação. Outras têm transformação somente por fora, mas não tem por dentro, né? São prostitutas e prostitutos espirituais. Pessoas que adulteram a palavra de Deus, que torcem a palavra de Deus, né? São também pessoas que estão prostituindo espiritualmente. O Senhor diz que Israel se contaminou, trazendo outros deuses. Aleluia. O Senhor tirou Israel do Egito. O Senhor limpou Israel. O Senhor purificou Israel. Trouxe Israel para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Colocou Israel nessa terra. Aleluia. Glórias a Deus. Ficaram para trás no deserto aqueles que murmuraram, que levantaram contra Deus. Mas, aleluia, o povo de Deus, aleluia, depois que estava protegido na terra santa que Deus colocou, uma terra boa, aleluia, aquele povo se voltou aos Balaíns, se voltou a Baal, aleluia, glória a Deus, começaram a acender vela, começaram a fazer culto a Baal, começaram a fazer, né, aleluia, sacrifício a outros deuses, conhecendo o Senhor, aquele povo conhecendo que Deus não agradava dessas coisas. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles pediram para Arão fazer para eles um bezerro de ouro, né? Para Arão fazer algum Deus para eles, e Arão fez o bezerro de ouro. Isso é a prostituição espiritual. As pessoas perdem o foco da salvação e vão se prostituir, né? Espiritualmente, aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, diz também, aleluia, que a impureza é o segundo pecado, segunda obra da carne, a impureza. É aqueles que são impuros, aleluia. Aqueles que, aleluia, glória a Deus, que têm máculas, né? Aleluia. E não tem vergonha, irmãos, de serem assim. Pessoas impuras, pessoas com pensamentos impuros, né? Elas não têm vergonha de serem assim. Ou às vezes fingem que têm um pensamento limpo, que são pessoas boas, né? Mas são pessoas cheias de máculas, sujeira nas vestes espirituais. Tem pensamentos malignos, pensamentos que... Tem tanta gente que tem aí, fala, eu tenho uma luta grande na mente, né? Aleluia, glória a Deus. Isso é normal, mas nós não podemos alimentar, sentir prazer em ter aquele pensamento maligno, pensamento, né, de suicídio, pensamento de ter uma relação sexual com outra pessoa que não seja seu esposo, né, que é o adultério. São coisas impuras. Então, tudo que é impuro, tudo que é sujo, a gente tem que pedir a Deus, né? Que o Senhor venha blindar a nossa mente, que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar, né? Que nós sejamos pessoas puras, limpas diante do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Também, aleluia, Jesus, nós vamos falar sobre o próximo fruto, a lascívia. Quantos, né? Aleluia, glória a Deus, que fala da lascívia, que é somente uma saia apertada, né? É somente um decote. Isso também é lascívia. Pessoas que vão para a casa de Deus, mas em vez de ir para a casa de Deus para adorar o Senhor, elas vão para se aparecer com as suas vestes. Aleluia. Irmãos, a lascívia não vai somente até aí, não. Ela vai além, né? Às vezes a lascívia está no coração. Às vezes a lascívia está na mente da pessoa. A pessoa é uma pessoa lasciva. É uma pessoa que ela é, aleluia, glórias a Deus, despudorada. Ela não tem pudor. Ela abre a boca e começa a falar palavras imorais. Começa a falar piadas imorais. Quando está numa roda de pessoas, começa a falar da sua vida íntima, né? A sua vida sexual, como é com a sua mulher, como é com o seu esposo. Isso é lascívia, né? É uma pessoa despudorada. É uma pessoa que tem luxúria. Aleluia, glórias a Deus. É uma pessoa desenfreada, que fala, né? Aleluia, suas imundícias. E acha que aquilo está normal. Pessoas que já vi, eu já contemplei. Pessoas que estão numa roda de amigos
e começa a falar como foi a sua noite, como foi aquele dia com o marido, né? Como o marido fez, deixou de fazer, a mulher fez, deixou de fazer. Isso é lascívia, irmãos. Isso é desenfreamento. E tem crente no meio também que faz essas coisas, que fala sobre isso, né? Quantas vezes, irmãos, aleluia, nós vemos pessoas que não têm pudor, não têm vergonha, são pessoas despudoradas, né? São pessoas que não estão se importando com o que as pessoas vão ouvir ele falar. E essa é a obra da carne, também é lascívia. Também não agrada a Deus, é uma luxúria. Tem pessoas que acham, irmãos, que luxúria é luxo, né? Quantos que pega e coloca essa palavra luxúria? Quando você vê uma igreja limpa, quando você vê um lugar bonito, né? Cheio de ouro, não sei o que falar, ai, que luxúria. Não é somente isso, não. A luxúria é isso que eu estou falando, que diz a palavra de Deus, né? Pessoa despudorada. Mulheres que têm uma boca que só o sangue do cordeiro para falar tanta besteira, para falar como foi a sua noite, para falar tanta asneira, irmãos. Desculpa de dizer dessa forma, mas é assim para você entender. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Sobre a lascívia, né? O sexo desordenado. Pessoas que, se não fizer todos os dias, para eles, parece que o mundo vai se acabar. E são crentes, né? Homens, mulheres crentes, que não aceitam o outro jejuar, que não aceita, né, aquela outra pessoa se consagrar para Deus. Ah, para que consagrar? Jesus já pagou o preço, né? Se você não quiser nada comigo, eu sou o seu dono, você não tem poder sobre o seu corpo. Ah, porque eu sou sua dona, você não tem poder sobre o seu corpo. Tem pessoas assim, né, que são lascivas, pessoas que vivem na luxúria, irmãos, no desenfreamento sexual. Pessoas que vivem assim, acham que a pessoa que faz isso, irmãos, ela está fazendo coisa boa. Ah, mas é meu marido, minha esposa, não estou em pecado. Está cometendo o pecado da lascívia. Está sendo desenfreado. Tudo nosso tem que ser com moderação. Nada pode ser desenfreado, né? Aleluia, glórias a Deus. Tudo, irmãos, tem que ser a tempo. A tempo e fora de tempo, pregar a palavra. E tudo tem o seu tempo. Aleluia, determinado pelo Senhor. Tudo tem um tempo. Tem um tempo de abraçar e deixar de abraçar, não é? Assim também é a nossa vida. Tem o tempo de nós se consagrar, né? Os 2 dias, 3 dias, vai lá e se consagra ao Senhor. É o tempo de consagração. Se você, aleluia, tem o seu marido que não é crente, é diferente, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem que orar para Deus libertar essa vida. Tem que orar para Deus fazer uma obra. Uma esposa que não é crente, não é você ir lá falar alguma coisa, não. Mas é você orar ao Senhor e pedir para Ele: Jesus, liberta aquela pessoa. Ela está no pecado de lascívia. Ela está no desenfreamento sexual. E precisa ser liberta. Precisa ser liberta dessa obra da carne, né? Aleluia, glória a Deus. Quantos que estão aí? Eu estava aqui orando e o Senhor dizendo para mim, quantos que têm seguido tantos conselhos, irmãos, de pessoas que não têm o entendimento da palavra, né? Aleluia, glória a Deus, que dão conselhos errados, estão destruindo seus próprios casamentos, estão agindo com as suas próprias mãos. Mulheres que não são cabeça da casa e elas vão lá e agem com as suas próprias mãos. Homens que não têm entendimento, né? E vão lá e vai agir com as suas próprias mãos. Isso é pecado, não pode. Tem que orar, buscar o Senhor. Aleluia. A idolatria. Idolatria. Aleluia. É amor aos ídolos, né? Pessoas, hoje, nós falamos da idolatria, aí tem pessoas que pensam que a idolatria é somente quando uma pessoa se prostra diante de uma imagem, né? Se prostra diante de uma imagem e aquela pessoa idólatra coloca um crucifixo no pescoço e acende vela. Não, a idolatria não se limita somente a isso. A idolatria, ela é, irmãos, tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus. Tudo. Se eu idolatrar o meu esposo, se eu idolatrar os meus filhos, se eu amar mais os meus netos do que a Deus, eu estou idolatrando eles. Eu estou pecando diante do Senhor. Eu estou fazendo algo abominável diante de Deus. Agora, se eu amar mais a Deus do que a mim mesma, do que a minha própria vida,
aí eu estou certa. Mas até a minha vida, se eu amar mais ela do que a Deus, eu estou idolatrando a minha vida. Eu estou idolatrando um carro, uma casa. Eu estou idolatrando, estou deixando de ir para a igreja ficar limpando uma casa. Eu estou deixando de fazer uma live de oração junto com os meus irmãos, de orar, para ficar limpando casa, colocando roupa para lavar, para ficar passando pano, cuidando. Não, eu não tenho tempo, tá que nem uma Marta da vida, idolatrando as coisas dessa vida. E esquecendo que toda a glória e toda a honra tem que ser dada ao Senhor. Primeiro Deus. Nós temos que organizar nossa vida, sim. Mas se eu já sei que naquele dia eu vou orar, que naquele dia eu vou consagrar, aquele dia eu tenho algo particular, eu deixei aquele dia para o Senhor, aquela manhã não é minha, mas ela é de Deus, eu tenho que naquele dia entregar minha vida, entregar minha manhã, o meu dia, tudo nas mãos do Senhor e descansar. Aleluia, glórias a Deus. Não é que nós não temos que cuidar, irmãos, aleluia, da nossa casa, do nosso lar, sim, temos que cuidar, mas tudo com ordem e com decência. Quantas pessoas que deixaram de ir para a casa de Deus por causa de Facebook, por causa de conversa no WhatsApp, por causa de ficar com paquera, né? De ficar ali conversando com um parente que chegou na hora do culto e fica ali, enrola. E a pessoa fala, mas ele é meu parente, ele não entende. Aleluia, glórias a Deus. Primeira vez tudo bem, a segunda vez você já não vai aceitar mais. Você não vai falar para aquela pessoa, mas você vai colocar o seu joelho no chão e dizer, Senhor, eu adoro ao Senhor. Aleluia, eu não quero mais ficar em casa, eu quero ir para a tua casa, eu quero te adorar, na beleza da tua santidade, como diz tua palavra, apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, como está escrito ali em Romanos 12. Aleluia, glórias a Deus. Então, aleluia, tudo aquilo que nós colocamos, irmãos, à frente do Senhor, que nós colocamos no nosso coração, né? Assentamos ali um trono para ira, assentamos ali um trono para inveja, para o que seja da nossa vida, e não adoramos mais a Deus do que os nossos filhos, né? Aleluia, carro, casa, nós estamos sendo idólatra, nós estamos idolatrando. Quantos homens que idolatram a sua esposa? Quantas esposas que idolatram seu marido? Idolatra a sua casa? Idolatra seu dinheiro? O amor ao dinheiro, irmãos, é a raiz de toda espécie de males. E quantos que idolatram tanto dinheiro, são tão avarentos, que não tem coragem de dar uma oferta na igreja. Não tem coragem de colocar a mão no bolso e dizer, eu vou ofertar. Devolver aquilo que é de Deus, que é o dízimo. Não tem, porque são avarentos. São pessoas idólatras, têm amor ao dinheiro. São apegados ao dinheiro, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Pessoas que não têm, né, amor a Deus. Tudo para o Senhor, não. São pessoas que é tudo para eles. Deus que tem que dar para eles, mas eles não querem dar para o Senhor. São idólatras, amantes de si mesmo, né? Aleluia, glórias a Deus. Ó, irmão, vai passar um carro vendendo coisa aqui na rua, tá? Não sei se vocês já estão ouvindo, mas eu peço desculpa para vocês, tá bom? É muito ruim, porque tem dia que passa ônibus, carro, um monte de coisa e faz barulho, e é tão ruim na live, né? Mas, amém, vamos continuar. Feitiçaria. A feitiçaria é atividade de feiticeiro, bruxaria, né? Aleluia, glórias a Deus. É rebeldia. Aleluia. E orar ao contrário. É feitiçaria. O pecado de rebeldia é feitiçaria. Tem pessoas que pensam que a feitiçaria é somente a bruxaria, é somente alguém fazer algo, né? No cemitério contra a vida de alguém, ou dizendo que está fazendo a favor para juntar uma pessoa, ou ir na casa de um feiticeiro, pedir ali uma reza, pedir para benzer uma criança, que a gente fazia muito isso quando não servia a Deus. Eu fazia, eu não servia ao Senhor, não sabia. Eu levava meus filhos para as pessoas benzer. Isso é feitiçaria, né? Bruxismo. Isso aí não agrada ao Senhor. Mas também a feitiçaria é um pecado que vai além disso. A feitiçaria, irmãos, é um pecado de rebeldia. Tem pessoas que são rebeldes às autoridades. Tem pessoas que são rebeldes, eu não vou usar máscara não, porque o meu Deus me protege. Irmão, se é uma lei e nós estamos na terra, nós temos que cumprir a lei da terra. O Senhor diz na palavra que toda autoridade foi constituída pelo Senhor. Aleluia. Nenhuma autoridade, irmão, foi constituída pelo homem, mas ela foi constituída pelo Senhor. O Senhor constituiu a autoridade. O Senhor permitiu, né? Aleluia, glórias a Deus. A autoridade, aleluia, para dominar
aos povos, né? Aleluia, glórias a Deus. Mas se nós sabemos, aleluia, eu vou entrar no ônibus, mas só pode entrar no ônibus se eu tiver com máscara, mas eu não vou usar porque eu tenho Deus na minha vida e eu não vou usar. Aqui em Romanos, capítulo 13, e o verso 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Amém? Aleluia. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aqueles que resistiam às autoridades estão trazendo sobre eles condenação. Pessoas que acham, né? Mas eu tenho que obedecer à autoridade até aqui, até esse ponto. Mas ninguém está mandando você negar a Deus. Ninguém está mandando, as autoridades, nós temos que obedecer até onde eles estão dentro da palavra, né? Aleluia, para não trazer condenação sobre a nossa vida. E nós também não podemos induzir outras pessoas à desobediência, à rebeldia, que é um pecado de feitiçaria. E seremos mal vistos, irmãos, por as pessoas que estão lá fora. Nós temos que ser luz. Aleluia, o Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como eu vou ser luz, irmãos, se eu estou ensinando as pessoas a se rebeliar, se eu estou ensinando a rebeldia, se eu estou ensinando a feitiçaria para o povo, ao invés de eu ensinar para as pessoas, e você ensinar para as pessoas a ser manso, submisso e humilde. O cristão, ele é humilde, irmãos. Ele é submisso às autoridades. Seja a autoridade, aleluia, glória a Deus, do governo, ou seja, a autoridade na igreja. Às vezes tem pessoas que dizem, o meu pastor ele é um mundano, a mulher dele tira a sobrancelha, ela faz isso e aquilo, eu não vou obedecer aquele homem não, que ele é um mundano, mas o Senhor constituiu ele sobre você. Deus constituiu aquele irmão, né, para estar dirigindo aquela obra. Ele é uma autoridade eclesiástica, e nós temos que obedecer às autoridades eclesiásticas, sim. Nós temos que obedecer aos nossos pastores, sim. Aleluia. Nós não temos que fazer, por exemplo, se ele falar para você assim, ir contra a palavra, né? Que tem pastores que é assim. Não tem nada a ver você fazer, você tirar sua sobrancelha, você cortar seu cabelo. Ele está indo contra a palavra. Mas não é obrigado você ir lá fazer. Você não vai fazer, você sabe que aquilo é pecado. Mas você também não vai ficar falando mal dele para um e para outro. Você não vai ficar debatendo. Mas no teu coração está guardada a palavra de Deus. E você não irá pecar contra Deus porque o homem está mandando. Mas você vai fazer o que é do agrado do Senhor. E quando o Senhor diz para nós obedecer às autoridades, irmãos, é porque muitos estão desobedecendo. Olha aqui, porque os magistrados não são temor para das que fazem boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Aleluia. Irmãos, a multa para quem não usa a máscara dentro do estabelecimento é 5 mil reais, né? Chega a 5 mil reais, dependendo do estabelecimento ou de uma igreja, que é uma instituição religiosa, né? O dono daquele lugar. Então é assim, por exemplo, meu esposo ele tem um comércio, se ele tiver um funcionário que está sem usar máscara, o funcionário vai pagar uma multa e ele pagará a multa. Por quê? Porque está desobedecendo às autoridades. E seremos bem vistos pelas autoridades por fazer isso? Não. Aí nós seremos mal vistos pelas autoridades. Não teremos louvor dela. Mas se nós obedecer às autoridades, como diz a palavra, desde que a autoridade não mande nós negar o nome do Senhor, né? E venha contra aquilo que os princípios bíblicos e morais, nós não vamos, se nós não obedecemos, nós não vamos ter louvor dela e vamos desagradar a Deus e seremos condenados. É a palavra que diz, não sou eu. Anote aí no teu papel, né? Na tua Bíblia, onde você deixou aí uma agendinha, um caderno, não importa. Anote esse versículo. E depois você vai meditar e vai estudar sobre isso. É muito importante. A feitiçaria vai muito além, irmãos. E está cheio de crente feiticeiro, colocando as pessoas contra as autoridades, fazendo motim, colocando rebeldia, participando, irmãos, de greve, né? Quantos crentes que se diz que é crente, trabalha numa empresa, aquela empresa vai entrar em greve, ele é o primeiro. Vou ficar uns dias em casa, vou descansar. Eu vou estar lá no meio daquele tumulto.
às vezes é um professor, às vezes é um caminhoneiro, às vezes seja lá o que for, está no meio da greve. Greve é pecado de rebeldia, é rebelião. Rebelião contra o seu líder. Aquela pessoa que está na liderança. Um exemplo, nós temos um presidente aqui no Brasil, né? Temos um presidente, em todos os países tem o seu presidente. E eu falo aqui da nossa nação. O presidente, ele estabeleceu algo. Mesmo que aquele algo que ele estabeleceu não está indo contra a palavra de Deus. Mas não é eu não gosto do que ele fez. Porque essa ordem que ele deu. Porque o uso de máscara é um exemplo. Porque eu não gostei, eu não vou usar não, eu tenho Deus. Mas se você desobedece, você está desacatando a autoridade e você não terá louvor dela. Aonde Deus vai ser louvado na tua vida? Não vai ser louvado na tua vida e na minha, se nós desobedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra. Então obedeçamos, aleluia, glórias a Deus. E vai muito mais que isso, irmãos. A rebelião. Lembra quando Coré se rebeliou contra Deus, contra Moisés? O que aconteceu? Ele viveu para contar a história? Não, o Senhor matou. Porque nem Deus suporta a rebelião. Nem Deus, irmãos, suporta a rebelião. Será que Deus vai gostar que eu faça uma live para vocês aqui, inventando algo de mim, para causar uma rebelião? Causar uma rebelião e contra as autoridades, será? Não, Deus não vai se agradar. Não vai. Deus não vai ser comigo. Eu posso ter 1.000 inscritos, 5.000, 10.000. Aquelas pessoas podem concordar comigo. Mas e Deus? Do que adianta, irmãos? Um monte de gente concordar comigo, mas o Senhor não concordar, o Senhor não está naquele negócio. Não adianta nós ficar falando para agradar um, agradar outro, para arrebanhar pessoas, né? Não adianta. Mas nós temos que fazer tudo que está na palavra. Porque tudo que eu fizer, toda revelação, toda visão, toda orientação, se eu der para a igreja e não estiver baseado na palavra de Deus e não tiver a aprovação do Espírito Santo, não adianta, porque não vai para frente. O Senhor não vai se agradar. Posso até ser bem sucedido aqui na terra, como muitos falsos pastores, falsos profetas, que foram bem sucedidos na terra, arrebanharam igrejas, que aí essas igrejas são abertas até hoje. E foram fundadas há muitos anos atrás, 50 anos, 40 anos, essas igrejas foram fundadas com uma doutrina que não é a doutrina verdadeira, que tiraram muitas coisas da palavra de Deus, que diz que o mundo, esse mundo que nós vivemos, será um paraíso. E quantos que foram atrás desses, irmãos? E eles morreram. E onde estão esses líderes? Eles estão no inferno queimando. Eles estão lá sofrendo, porque se rebeliaram contra Deus, tiraram a palavra de Deus, não orientava o povo a ler a palavra, não orientava o povo, irmãos, a ter a vida pautada dentro da palavra, mas a palavra sem tirar e nem acrescentar, mas a palavra pura e genuína como ela é. Aleluia. Eu tenho que falar para você, e você falar para mim. Irmãos, vamos estudar a palavra, vamos meditar na palavra, porque a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina? Claro que a gente tem. É claro que ele nos dá sabedoria. Mas nós precisamos estudar a palavra, irmãos. Adquirir conhecimento para não pecar e não errar. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, ele erra menos. Não é que não erra. Todos nós erramos. Mas erramos menos, irmãos. Aleluia. Próximo pecado. A obra da carne é a inimizade. A ausência de amizade. Tem pessoas que dizem assim, que tem empatia por outras pessoas. Já viu isso? Eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa, olha, ela entra, não sei, nunca falei com ela, eu nunca sentei com ela para falar. Eu nunca conversei. Aonde eu congrego, infelizmente, tem pessoas que são assim. Eu vou até ela, dou a paz do Senhor, né? Fala, paz do Senhor, tudo bem? Ela nem me responde. Mal é mal da paz do Senhor, uma cara tão feia, que eu falo, meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? Né? Por que ela é assim? Né? E eu estou orando por ela. E Deus, eu creio que Deus vai libertar. É demônio. Mas eu não tenho empatia por ela de jeito nenhum. Mas é assim, tem tantas pessoas que às vezes nem conhecem a outra pessoa, nem sabe o que a outra pessoa está passando e já criou uma empatia por aquela pessoa. Aquela pessoa chegou na igreja, não é nem bem recebida pela obreira, pelo obreiro, porque aquela pessoa já criou empatia. Não gostei daquela obreira que chegou. Você viu como ela é?
como aquele irmão é arrogante? Você viu aquele povo que chegou aqui ainda agora? Eles são tão chatos, tão arrogantes. Pelo jeito deles já dá para perceber. Irmãos, isso é empatia, isso é inimizade. Deus não se agrada da inimizade. Deus quer que o povo de Deus seja unido. A palavra diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Somos um só corpo. Participamos da Santa Ceia. E como que o corpo de Deus pode ser dividido? O Senhor diz que nós somos um só corpo. Um é o pé, outro é a mão, outro é o braço, outro é a cabeça. Não, perdão, a cabeça é Cristo. Outro é outra parte do corpo. Mas nós, irmãos, aleluia, nós temos que ter união. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter união. Aleluia. Com o povo de Deus, com o povo do mundo. Eu não gosto daquela minha vizinha porque ela é mundana, ela só vive pelada, ela coloca músicas imorais. Eu não vou com a cara dela. Eu não gosto daquele homem que vem colocar, talvez vem trabalhar na tua casa, ou seja, todo tipo de coisa. Eu não gosto daquele meu colega de trabalho, porque ele é um imoral. Por causa disso, por causa daquilo, tem uma empatia pela pessoa. Tem uma falta de amizade, não tem comunhão. Não é obrigado porque você não concordar com o pecado dele, você tem inimizade com ele. Você tem que não concordar com o pecado. Mas você tem que orar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que clamar ao Senhor e amar aquela alma. O Senhor diz, ama o teu próximo a ti mesmo. E como que vamos obedecer esse mandamento se nós temos empatia pelas pessoas? Eu gosto só daquela irmã. Naquela igreja eu só tenho afinidade com aquele irmão. Naquele lugar eu só tenho afinidade com aquela outra pessoa. É empatia. E a empatia não agrada a Deus, né? Pessoa que não ama seu próximo não ama Deus. Porque diz assim, eu amo a Deus. Você não está vendo Deus, eu não estou vendo Deus. Estou sentindo o Senhor. Mas, e o meu próximo, eu estou vendo ele. Pessoas que não têm compaixão, irmãos. Pessoas que vê, né, que aquela pessoa está afundada no pecado. E fica julgando aquela pessoa. Às vezes um marginal, às vezes a pessoa é um traficante. Eu tenho empatia por ele. Quando sabe que a polícia fez um mal ou que alguém matou, fala, bem feito. Tá vendo? Bem que eu sabia que ele ia morrer logo. Porque o que ele fazia, o que ela fazia. Irmãos, não cabe a nós o julgamento. O julgamento pertence ao Senhor. O Senhor veio para buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. E quem são os perdidos? São os doentes. E quem são os doentes, irmãos? São pessoas que precisam do Senhor. Da cura divina, a cura da alma. E nós não somos nada, irmãos, nessa vida, para julgar o nosso irmão, não. Aleluia, glória a Deus. Aqui também está a porfia, outra obra da carne. A porfia, discussão, disputa, contenda, obstinação. Já viu isso? Uma pessoa que ela é obstinada por algo, ela briga, ela mata, ela rouba, ela faz qualquer coisa. Mas ela tem sempre que ter a razão. Pessoas que entram em porfias, disputa. Já viu? Que nem eu citei esses dias o campo de futebol, que tá lá os jogadores brigando pela bola, né? Para saber quem vai levar o prêmio. Isso é uma porfia, isso é uma disputa. E também rivalidade, como existia no tempo antigo, né? Que às vezes pode até existir hoje, não sei. Que Ana e Penina, elas estavam juntas, né? Elas eram esposas de um só homem, de Eucana. E havia uma disputa. Penina tinha filho e Ana não tinha. Penina aborrecia ela. Também havia uma disputa entre Raquel e Leia. Quem dava mais filho para Jacó. É uma disputa. Então, aquilo que nós fazemos, isso se chama porfia. Porfiar, discussão, né? Disputa, contenda e obstinação. Brigam entre si para adquirir aquilo, né? Para fazer, para ter melhor, para ser o melhor da história. Eu ter a razão. Já viu pessoas assim que discutem o tempo todo, ele tem sempre que estar certo. Essa é a porfia. Imulação, sentimento de levar alguém a se igualar ou ser superior a outra pessoa. É a emulação.
A pessoa que tem um sentimento de ser igualar ou ser superior a alguém. Uma competição ou uma rivalidade. É a mesma coisa. Entendeu? Quantas pessoas que fazem isso, irmãos? Né? Quantas porfias que tem, como o irmão escreveu aqui agora. É verdade, irmão Iton Gley. No YouTube tá cheio de porfias e emulações. Pessoas que querem, de todo jeito, ser melhor do que o outro. Ah, eu tenho mais. Ah, eu tenho mais intimidade com Deus. Eu oro mais. Eu sou homem de Deus. Ah, aquela lá, não sei nem de onde foi que Deus tirou ela. Aquele outro lá, ele quer ser o grande, ele quer ser o melhor. Eu não sei nem, eu não sinto nem Deus na vida daquela pessoa. É uma pessoa que tem disputa, irmão. É uma pessoa que tem emulação, sentimento de ser superior ao outro, né? Uma competição, uma rivalidade. Será que Deus está no meio dessas coisas? Será que Deus se agrada? Será que Deus vai se agradar se eu falar assim, eu sou mais usada do que, por exemplo, a irmã que está aqui conosco, né, que tem o seu canal aí, a irmã Edileuza. Eu sou mais usada do que a irmã Miriam. Eu sou mais usada do que o irmão fulano, a irmã Cicrana. Não, Deus não vai estar nesse negócio, Deus não vai se agradar, Deus vai entristecer. Ele vai colocar no meu coração uma hora, Deus, ele vai falar para mim me converter. Porque eu tenho que respeitar o meu irmão na forma que Deus o chamou. Se Deus chamou um para um algo, aquela pessoa tem que respeitar o outro da maneira que Deus chamou ele. Não ficar guerreando, porfiando, tentando, né, aparecer mais do que o Senhor. Quem tem que aparecer é Deus, irmãos. Não é nós, não. Nós somos aqui só vaso pequenininho, vaso de barro, na mão do oleiro. Quem tem que aparecer é Cristo, não é nós. Nós não tem que porfiar, não. Essas contendas que tem aí no YouTube, né? Ou até na igreja mesmo. Pessoas querendo se aparecer mais do que a outra. Porque uma cantou um hino, aí a outra vai lá na frente. Eu vou mostrar que eu sei cantar melhor do que ela. Se fosse eu, cantaria mais bonito. A irmã está regendo um grupo, a outra fica, se colocasse nas minhas mãos. Aí ia ver que eu ia fazer mais bonito do que ela. Ia ser diferente. Isso é obra da carne. Isso é competição, isso não agrada a Deus. Ou às vezes tem 2 grupos na igreja, o grupo senhora e o grupo misto, ou o grupo senhora e o grupo de jovem. Mas sempre se vê isso em grupo senhora e grupo misto. O grupo misto fez tal coisa, né? Um congresso, seja lá o que for, um evento, o outro grupo fala, quer ver? Eu vou fazer mais bonito do que esse daí. E vai lá e faz. Mas e aí? Você fez mais bonito e Deus se agradou? Deus recebeu? Deus não está no meio da rivalidade. Deus não está. A outra tem um sentimento de, eu sei pregar mais bonito do que aquele irmão. Se fosse eu que estivesse pregando, ia ser diferente. Porque se fosse eu que estivesse orando por revelação, jamais oraria assim. Eu ia orar, eu ia falar coisas profundas, eu ia ser diferente. Ia ser diferente. Que diferente o quê, irmãos? É o mesmo Espírito que opera tudo em todos, que diz a palavra. Uma vez teve uma irmã que ela disse assim, que estava orando, para Deus revelar para ela as coisas, o profundo do profundo do profundo. Eu estou orando para Deus. E será que aquilo é a vontade de Deus na minha vida? Ou será que eu estou querendo fazer aquilo, né? Ser dessa maneira, para poder arrebanhar mais pessoas para o meu lado? Não, irmãos, nós temos que pensar, falar, não, Senhor, seja sempre feita a tua vontade. Se o Senhor quiser me usar dessa forma, o Senhor vai usar. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor não vai usar. Aleluia, glórias a Deus. Agora, aleluia. A outra obra da carne, ira. Ira. Aleluia. Amém, irmã Edileuza? Você entrou aí por outra conta. Amém. Glória a Deus. Ira, né? A pessoa, ela é paixão que incita toda nossa agressão contra algo ou alguém. Raiva, cólera, fúria, desejo de vingança. E nós sabemos que a vingança pertence a Deus. Quantas pessoas que têm ódio, têm fúria, né? Se eu pegasse fulano. Se ela passar hoje na minha frente, ela falou mal de mim na igreja, eu fiquei sabendo, umas pessoas veio e me contou que ele foi lá e falou mal de mim pro pastor, ou que o pastor fez não sei o que naquele dia. Olha, foi Deus que não me levou na igreja, porque senão ele ia ouvir, ele ia escutar.
Aí cresce aquela ira, e cresce aquele ódio, aquele sentimento de vingança. Eu vou colocar meu joelho no chão, eu vou pedir para Deus fazer justiça, porque isso está errado. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Ele está pensando que está mexendo com quem? Ela está pensando que está mexendo com quem? Você que tem que pensar, eu que tenho que pensar se nós fazermos essas coisas. Nós temos que falar, não, Senhor. Se Ele falou, amém. O Senhor sabe que eu não devo. Mas eu vou pôr meu joelho no chão e vou orar para o Senhor abençoar ele, abençoar ela. Se ele levantou calúnia contra mim, falso testemunho, seja lá o que for, eu vou orar, Senhor, abençoa fulano. Visita ele, mostra para ele que eu não sou assim. Transforma a vida dele. Ele é um Saulo ainda. Transforma ele em Paulo, Senhor. Mas não dá lugar para a ira. Tem pessoas que já viu pessoas que matam outra na hora da fúria, bate em outra, fala a palavra, aí depois que está com a sua mente fresca, né, como diz assim, que já não está mais nervoso, já está descansado, já não fala mais aquelas coisas, já fala, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui bater na minha esposa? Por que eu fui bater no meu filho aquela hora, arranquei até sangue dele? Onde é que eu estava com a cabeça? Deu lugar para ira. A palavra de Deus diz, irai, mas não pecai. Quer dizer, nós temos ira? Sim, mas não é obrigado nós deixar aquela ira sair para fora. Para ofender outras pessoas, para se vingar das pessoas, para fazer mal para as pessoas, para bater nas pessoas. Nós não temos, né? Aquela cólera, aquela fúria, aquele desejo de vingança, enquanto não vê o outro na lona, desviado, não está feliz. Aí quando vê o outro afastado do caminho do Senhor, quando vê aquela pessoa sofrendo, fala, tá vendo? Tá pagando pelo que fez comigo. Como que a gente diz que ama a Deus se nós temos desejo e prazer de ver o irmão no chão? O irmão desempregado, de ver a irmã sofrendo com o marido, de ver a casa destruída, de ver, tá vendo? É Deus que fez a vingança. Tá vendo aí? Deus fez justiça. Que amor é esse, irmãos? Que amor que eu vou ter se hoje eu ver um canal cair? Que amor eu vou ter? Eu vou dizer, não, graças a Deus, tá vendo? Deus tirou porque não era de Deus. Não posso fazer isso. Mas eu tenho que orar ao Senhor e falar com Deus, Senhor, me ajuda, me ensina, me instrui a ser como o Senhor quer que eu seja. Não ser uma pessoa irada. Ou tem pessoas, irmão, que é pavio curto. Como diz o ditado do mundo. Eles são irados por qualquer coisa. Sabe? Pessoas que são iradas por qualquer coisa. Pessoas que se você falar para ele, se ele falar uma coisa e você discordar, você já arrumou uma briga. Se você falar uma coisa com ele ou com ela e você discordar, você já arrumou uma briga. Você já não tem mais aquela pessoa como sua amiga. Porque ela não concorda com você. Cada um, irmão, tem o seu pensamento. Cada um tem a sua sentença. Não é obrigado as pessoas a concordar com o outro, concordar comigo. Eu vou concordar com a irmã porque eu gosto dela. Não, você tem que concordar com a palavra de Deus. Aí vai arrumar ira, vai arrumar briga com outras pessoas por causa de besteira. Fica aquele desejo no coração, aquele desejo ruim de vingança. Bem feito. Está no pecado. Agora está em adultério, agora abandonou a igreja, bem feito, foi porque mexeu comigo. Ainda incha assim o peito, ainda tem coragem de chegar na igreja e querer contar o testemunho. Ainda tem coragem de querer testemunhar e dizer, tá vendo? Fulano tá assim, uma pessoa eu conheci em certo tempo, mexeu comigo. Irmãos, eu já vi crentes dizendo assim, pessoas que mexeu comigo, Deus entrou com a providência e até fez descer a sepultura. Não estou duvidando que Deus não faça essas coisas. Ele faz. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas nós não temos que ficar pedindo isso para o Senhor e nem ter ira dos nossos irmãos. E nem ter prazer na desgraça dos outros. Não temos. Mas nós temos que ter misericórdia. O Senhor diz, misericórdia quero. Não é? Que adianta ser tão doutrinado, mas não ter misericórdia? Ser uma pessoa irada. Se enfiar em contenda, qualquer coisa está dentro de uma contenda. Tem gente que diz assim, eu dou uma boiada, eu dou um boi para não entrar numa contenda. Mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair. Já viu esses ditados? Tá cheio de gente assim. Tá cheio de crente assim. Contendeiro. Mulher que o marido chega, ou a família chega, não consegue ficar perto dele nem dela. Essa pessoa irada. É a vida inteira de cara feia. Parece que tá chupando limão. Ou mesmo que não seja, tá sorridente. Mas se você tocar na ferida, pronto. Já transformou. Já não é mais aquela pessoa. Próxima obra, peleja, né? Combate, briga e desavença.
Nós sabemos muito bem. Que nós acabamos de dizer aqui a mesma coisa praticamente, né? Pessoas que estão sempre dessa forma. Briga. Pessoas briguentas. Já viu aquele cristão que às vezes está na igreja e outras pessoas chegam em você e falam, ó, não é por mal, mas vigia com aquela pessoa, porque tudo dela ela vai brigar. Tudo dela ela vai tirar satisfação. Se alguém falar alguma coisa dela, ela não consegue ficar quieta. Ele não consegue ficar quieto. Vai lá tirar satisfação. Vai lá brigar. Aí eu vou saber. Eu não fiz. Ah, mas eu não aguento nem dormir. Ah, eu tenho que perguntar. Eu tenho que saber. Eu tenho que ir lá brigar. Eu tenho que ir lá falar. Não, irmãos. Pessoas que não aceitam a verdade. Você fala a verdade para a pessoa, ela não aceita, ela vem brigar com você. Aquela pessoa está mostrando que ela é carnal. Ela é carnal, ela não é espiritual. Uma pessoa espiritual, ela não vai fazer isso. Vai lembrar sempre do que Jesus fez. Jesus, ele era injuriado, mas ele não injuriou. Ele foi caluniado, mas ele não caluniou. Ele apanhou, mas ele não bateu. Não foi? Mataram ele, mas ele não matou aqueles que estavam matando. Mas ele pediu ao Pai misericórdia. Mas quantos cristãos que querem agir com as suas próprias mãos? Querem ir lá tirar satisfação. Aleluia, glória a Deus. Quantos que querem agir, irmãos, com as suas próprias mãos? Quantos que querem fazer do seu jeito? Aleluia, glória a Deus. Quantos que querem? Aleluia. E se esquecendo, irmãos, que o Senhor não se agrada. Aleluia. Temos que ser diferente. Se alguém falou de você, entrega na mão de Deus. Se alguém não gosta de você, entrega na mão de Deus. Se aquela pessoa passou e não falou com você, você não tem motivo. Você não deu motivo. Você entrega na mão de Deus, ora e jejua por aquela pessoa. Fala assim, hoje eu vou jejuar por fulano. E porventura, se o Senhor tocar no meu coração, eu vou chegar nele, vou falar, se eu fiz algo para você, me perdoa. Mas só se Deus te mandar e você sentir no teu coração. Mas não vai com aquele intuito de contenda. Aí eu vou lá contender. Aí eu vou lá brigar. Aí eu vou lá, né? Não. Mas eu vou lá. Eu vou ficar na minha, eu vou dobrar meu joelho. Lembra quando diz assim aquele louvor? Quando tudo perante o Senhor estiver. Colocar tudo no altar. Né? Nós temos que colocar tudo no altar. E deixar Deus trabalhar. E nós somos pessoas melhores, irmãos. Outra é a dissensão, falta de entendimento, disputa de opinião entre duas ou mais pessoas. Já viu pessoas que começam a debater com a Bíblia? Um fala, Jesus vai voltar antes da grande tribulação. É um exemplo que eu estou dando. Aí o outro diz, não, a igreja vai passar pela grande tribulação, todinha. Aí o outro fala, não, a igreja vai passar somente o começo. Aí o outro diz, não, a igreja ela vai subir antes. Fica aquela dissensão, aquela disputa, né? Fica disputando quem conhece mais a palavra. Ah, porque o selo já abriu, outro não abriu ainda. Ah, porque o cavalo amarelo já está aí, não está ainda. Ah, porque agora é o tempo dos gafanhotos, outro fala não é. Mas não é assim que nem eu estou falando, eles discutem mesmo. Eles discutem de ficar de mal. Não aceitar opinião. Se tem um congresso na igreja, um exemplo, tem um evento lá, aquela pessoa não aceitou aquela cor e vai discutir com a pessoa que está na frente. Ou vai discutir com o pastor alguma campanha que ele colocou, ou na tua empresa, lá onde você trabalha. Tem alguém que não tem a mesma opinião que a tua, e você vai lá discutir com aquela pessoa. Está mostrando que você não é uma pessoa espiritual, você é carnal. Mas tem que guardar a palavra de Deus no coração. Ser de santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Aqui diz aqui mais a palavra heresia. Heresia. Aleluia. É doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja ou qualquer instituto, né? Instituição. Eu lembrei de uma palavra que está escrita em Timóteo, capítulo 4. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Quer dizer, são pessoas que antes acreditavam naquela doutrina, obedecia. Aí depois fala, eu obedecia porque eu não entendia. Agora eu entendo.
Agora Deus abriu os meus olhos. Deus não me quer preso num fardo tão pesado desse, não. Porque não precisa tudo isso. Não precisa uma mulher andar desse jeito. Não precisa a gente andar dessa forma. Jesus já pagou o preço. Aí o diabo começa a colocar na mente. Não precisa você jejuar. Jesus já fez o sacrifício. Não precisa você orar. Para que orar tanto? Jesus já fez o sacrifício. Para que o sacrifício da cruz? Ah, não tem nada a ver. Você pode sim usar uma maquiagem, cortar os seus cabelos e vai dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônio. Quando vai ver, já virou uma pessoa herege. Já é um herege. Já não está mais aceitando, né, a doutrina verdadeira que foi implantada dentro daquela igreja. Já luta contra, já combate contra, já vai contra tudo aquilo que é de Deus, que é verdadeiro, né? Aleluia, glória a Deus. Aqui também, a inveja, irmãos. Aleluia. Inveja é um sentimento de cobiça, né? Um sentimento de cobiça à vista da felicidade. Desejo indomável de possuir algo do seu próximo. Já viu pessoas que querem a mulher do próximo? Ah, se a minha esposa fosse daquele jeito. Aí tem inveja daquela pessoa. Ah, eu queria tanto ter um cabelo daquele. O cabelo da pessoa chega até a cair. Ah, eu queria tanto ter um carro daquele, uma casa daquela, um emprego daquele. Dá tudo para ter o que o outro tem. É um mal que corrói, é um câncer que corrói. Ai, se eu tivesse uma casa daquela. Ai, aquela irmã, olha, ela tem tudo. Ai, eu queria ser ela. Ah, se eu tivesse no lugar dela. Tem inveja da outra que Deus colocou à frente da obra. Tem inveja do outro que Deus levantou para fazer algo. Tem inveja daquele outro que se levanta contra aquela pessoa. Levanta calúnia contra aquela pessoa. Faz tudo para tomar o lugar daquela pessoa. Eu lembrei de um testemunho que a Raquelzinha contou, né? Ela disse que ela via um homem no inferno e mesmo lá na condenação o homem dizia que quem devia estar no inferno era aquele outro lá. Porque eu que sou bom, eu que sou bom, eu que deveria estar no lugar dele. A pessoa no inferno, a pessoa na condenação. Irmãos, quantas pessoas que nós vê que são pessoas que não são todos, mas muitas pessoas que estão em situação de rua, que são soberba, que são arrogante, que são invejosa. Você vai conversar com ela, você percebe. Aquela pessoa é uma pessoa soberba. Uma pessoa que não tem nada. Mas ela quer estar no lugar do outro. Ela é invejosa. Pessoas que não têm capacidade para estar na frente de um grupo. Não tem capacidade. Deus não capacitou ele para ser um pastor, para ser um líder, para estar sendo um gerente de uma empresa, para ser um advogado. Mas ele quer o lugar do outro. Ele quer o canal do outro. Ele quer fazer igualzinho o outro fez. Se o outro faz uma coisa, ele vai lá e copia, mas não copia para o bem. Ele copia para se mostrar que ele sabe fazer melhor. Tá entendendo? Um exemplo, a nossa irmã ela tem uma campanha pela madrugada. Eu vou lá, faço uma campanha no mesmo horário, para me mostrar que eu sei orar mais que ela, e as pessoas vão vir mais pro meu lado. É inveja, sentimento de disputa que não agrada a Deus. Aleluia. Se eu tiver, né, com esse sentimento no meu coração, Deus não está na minha vida. Não adianta eu querer ser espiritual, mas se eu tenho, irmãos, os frutos, as obras da carne, e não dou lugar para Deus. Mas eu me sinto ofendida, porque o irmão chamou fulana para fazer algo e não me chamou. Eu sei fazer melhor. Isso não vem de Deus. Não é assim? Agora nós vamos ler outra obra da carne. Homicídio. Ação de matar o outro ser humano. Nós sabemos muito bem, né? Que um homicida é aquele que mata o seu próximo. Mas também o homicida, ele mata com palavra. Quantos homicidas estão no nosso meio? Quantos? Quantos homicidas que fere, que mata? Já ouviu falar do perdão? A pessoa, ela vai lá, um menininho machucava a mãe todos os dias. Um dia o pai dele achou um jeito de conversar com ele. Pegou uma tábua e deu para ele, deu um monte de prego. E mandou ele pregar todos aqueles pregos naquela tábua. Né? Isso é uma ilustração.
E depois que ele pregou, o pai dele falou, agora arranca tudinho. Ele arrancou. Aí falou, o que você está vendo nessa tábua? Ele disse, estou vendo só os buracos. Ele falou, isso é o que causa quando nós machucamos o coração de alguém. Você pode pedir perdão para aquela pessoa. Você pode falar algo para aquela pessoa e machucou o coração. Você volta lá e pede perdão, ela pode até te perdoar. Mas ela vai ficar lá com a ferida. E só o Espírito Santo de Deus que pode cicatrizar. O coração fica todo cheio de marcas. Igual aqueles furos do prego. Isso é o que Deus está falando para nós, na nossa vida. Que antes de nós falar, nós temos que pensar o que nós vamos falar que não vai machucar o nosso próximo. E tem pessoas que é homicida pensando que é só pegar uma arma de fogo, só pegar uma faca, né? Se pegar uma corda, alguma coisa e matar outra pessoa. Não é só isso não. Vai muito além. Quantos que estão desviados por causa de palavras que pessoas falaram para outra pessoa que achava que aquelas pessoas tinham a mesma fé que eles. Mas quantos no nosso meio são fracos? Que não entendem muitas coisas. E pessoas que não estão sendo libertas e não foram. Termina lançando dúvida na mente das pessoas, falando palavra que fere. Às vezes a pessoa ela teve uma vida atribulada, ela teve ali um contratempo dentro de casa, mas ela falou, nem que seja na última hora eu vou para a igreja. Só que quando ela chega na igreja, tem um atribulado lá que fere o coração daquela pessoa, olha para aquela pessoa e diz, agora? Ou então sobe no altar e fica jogando indireta. Você que chega atrasado no culto, quase nem dobra seu joelho para orar, mas não sabe o que você passou para chegar naquele culto. Não estou dizendo que tem que chegar no culto atrasado. É um exemplo. Às vezes você pegou um ônibus, você foi esperar o ônibus atrasou. Às vezes na tua casa atrasou as coisas. Sempre aconteceu um contratempo para você chegar lá atrasado. Ou você saiu do teu serviço e foi direto para a igreja. E aquela pessoa lá, está lá, dizendo ele ou ela que está pregando. E está dizendo, ó, tá vendo? E fica julgando você. Às vezes você é uma pessoa que não tem dinheiro para comprar roupa boa. Uma roupa de doutrina. E você usa aquilo que você tem. E aquela pessoa sobe lá. Ou então fica te atacando com palavra. Te ferindo. Falando coisas que não sabe da tua vida. Às vezes você tem um marido que não é crente. Uma esposa que não é crente. E você precisa obedecer. Você sai mais cedo. E tem aquele que sempre que se levanta para atacar. Mas não entende que você... a vida que você passa. Certo tempo na minha vida, teve um pastor, eu contei aqui para vocês, que ele disse que eu tinha que desobedecer meu esposo para poder ir para a vigília. Que meu esposo não mandava na minha vida espiritual. E eu tinha que ir para a vigília. E eu olhei para ele e disse, irmão, a palavra de Deus diz que a mulher tem que obedecer seu marido. Como que eu vou ser uma mulher sábia? Eu brigando com meu esposo para ir para a igreja. E Deus vai receber essa oração? Vai, porque Deus sabe que você está lutando para ser fiel. Não, isso não é fidelidade. Isso é rebeldia. Isso é rebelião. Isso não agrada ao Espírito Santo. E quantos irmãos estão obedecendo o que A ou o que B está fazendo, mas não está edificando seu lar? Quantos que estão matando outras almas com as suas palavras? São homicidas de almas. Almas que estão desviadas, pessoas que não querem mais nem ouvir falar o nome de crente. Pessoas que não querem nem saber mais de revelação. De alguém passar uma revelação para ele. Por quê? Porque fala, não, a pessoa falou tanta coisa, tanta revelação, nada se cumpriu na minha vida. Isso é mentira. E não acredita mais no Evangelho. Quantos estão escandalizados, irmãos? Quantos que estão escandalizados com tanta profecia? Chega final de ano, um monte de gente começa aí com profecias que Deus não mandou falar. E aí as pessoas saem frustradas, tristes, tentando tirar suas próprias vidas. São matadores de almas. Pessoas que estão matando outras almas, irmãos. Não estão se preocupando com aquelas vidas. Pessoas que, sabe, por exemplo, uma pessoa casou com outra. E aquela pessoa, ela casou e não sabia, não conhecia a palavra. Casou com uma pessoa que era divorciada. Aí aquele outro lá vai dar conselho. Separa. Nós temos que orar, falar, dar um conselho que está dentro da palavra de Deus. Ora. O Senhor vai fazer a obra. O Senhor sabe que você não conhecia. Não é que aquilo não é pecado. É pecado.
Mas o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai trabalhar. O Senhor vai dar uma saída. Jejua. Deus tem um poder para fazer algo por você. Deus tem um poder de transformação. Você não pode pegar aquela pessoa e falar para ela, vai lá e destrói o teu lar, pega a tua bolsa, tua mala, sai dentro de casa, vai morar nem que seja na rua, mas o que importa é você estar bem com Deus. Irmãos, não! Temos que saber aconselhar as almas, temos que pedir a Deus misericórdia, falar, Senhor, me ajuda, coloca a palavra na minha boca de sabedoria, não me deixa falar de mim mesmo. Quantas pessoas que falam de si mesmo, vai para o YouTube aí colocar coisas imorais, coisas que não convém a gente fazer e falar. Somos ridicularizados. Pessoas olham para nós com outro olhar e começam a ridicularizar, porque não lemos a palavra de Deus. Não estamos tendo sabedoria de ensinar. Não estamos tendo sabedoria de explicar a palavra. Outras pessoas estão caindo no enredo. Por quê? Porque são pessoas nécias, que não procuram o entendimento da palavra. Nós estamos engatinhando, irmãos. Mas não é obrigado nós ficar a vida inteira engatinhando, não. Chega uma hora que nós temos que comer a feijoada. Vai tomando leite, toma um mingau, como um arroz, um feijão, o cuscuz, a feijoada. O crente é assim, ele vai subindo de degrau em degrau. Não temos que matar as pessoas com as nossas palavras, ferir o nosso irmão, nosso semelhante, matar as almas. Não. Matar com arma, matar, isso é pecado. Pecado também é matar as pessoas com as palavras. Próximo. Bebedice. Vício de beber. Embriaguez. Né? Provérbios 23, 31 diz, não olhei para o vinho, né, no seu fulgor. Não olhei para o vinho, para não se embriagar. O vício é terrível, irmãos. O vício de beber. A palavra de Deus diz assim em Romanos, capítulo 14, verso 17, que o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Bebedice, pessoas que bebem desenfreadamente. Não podemos beber nem um pouco, nem muito, nada de bebida alcoólica. Mas tem pessoas que têm um vício em refrigerante. São viciados se não levantar para tomar um refrigerante. A pessoa que bebe, tudo demais é veneno, tudo demais estraga, tudo demais é fermento. Tudo tem que ser com moderação, temos que ser pessoas moderadas. Não pessoas que, eu vivo, porque se eu não tiver um refrigerante, porque se eu não tiver aquele suco natural toda de manhã, se eu não tiver aquele café, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo. Não, irmãos. Temos que ser pessoas moderadas, pedir ao Senhor moderação. Tudo com ódio, tudo com decência. O glutão é o vício de comer. Pessoas que não... Às vezes está com a barriga cheia. Já comeu. Está com a barriga cheia. Mas aquela pessoa tem que comer mais. Está na goela. Sabe? Eu já comi, mas eu vou comer mais um pedacinho daquela pizza, tá tão gostosa. Eu comi um pãozinho só, mas estão me oferecendo uma pizza, estão me oferecendo ali um pastel. Eu vou comer. Mas já tá de barriga cheia. Pessoas que vivem para comer, não comem para viver. É glutão, isso é a glutonaria. Pessoas que chegam numa festa dá até vergonha de ficar perto daquela pessoa. Ela faz um prato assim que você não vê nem ela. E você sabe que ela não aguenta comer, ainda deixa para jogar fora. Porque não aguentou comer. É glutonaria. É um pecado diante de Deus. E tem pessoas que não pregam contra isso. Tem pessoas que não falam sobre isso. Que acham normal. Não é verdade? Tem pessoas que acham normal. Tem gente que é magro, mas come. Outros são gordos, enormes. De tanto comer. Glutão. Pessoas que, se chegar na tua casa, você fala, meu Deus, vou ter que cozinhar 5 quilos de arroz de uma vez, porque senão não vai dar. Aleluia, glória a Deus. Outro pecado, né? Aleluia, que é a glutonaria. Vamos buscar em
Quando fala sobre as obras da carne, irmão, nós já falamos de glutonaria. Aqui eu escrevi assim, ó. Não, que na nossa casa não haja gritaria. Se quiser, aí está escrito, está anotado aqui, Efésios 4:31. Que não haja entre vós gritaria. Não é que nós estamos falando sobre as obras da carne? Pessoas que você vê da rua, só vê grito dentro de casa. São obras da carne, coisa que não agrada o Senhor. Você tem que viver uma vida santa, reta, temente a Deus, guardar a nossa boca, pedir ao Senhor sabedoria. E o Senhor vai nos dar. Amém? Somente até aqui, né? Eu creio que eu já falei tudo sobre as obras, os frutos, as obras da carne.